Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Gênesis capítulo 11. É uma daquelas histórias que definem tudo. Fala sobre uma ambição gigantesca, uma confusão que mudou o mundo e, por incrível que pareça, sobre um recomeço. E a grande questão que esse capítulo joga na nossa cara é a seguinte: o que acontece quando a humanidade inteira, unida e com tecnologia de ponta, decide que não existem mais limites? É isso que a gente vai explorar hoje. Então vamos lá. O nosso roteiro hoje vai nos levar desde um povo unido com uma única e imensa ambição, passando pela torre que desafiou o céu, até a intervenção divina que vira o jogo, cria as nações e, no final, afunila toda a história para um personagem só: Abraão. Primeiro, vamos entender o cenário. Pensa só. Depois do dilúvio, a humanidade era basicamente uma coisa só: um povo, uma cultura e, o mais importante, todo mundo falava a mesma língua. Eles vão caminhando juntos e se instalam ali na planície de Sinar, prontos para um novo começo. Só que logo de cara, a gente já vê o primeiro grande problema. A ordem divina tinha sido bem clara: se espalhem, encham a terra. Mas o que a humanidade faz? Exatamente o contrário. Eles se juntam não só para viver perto, mas para centralizar todo o poder, toda a cultura, tudo num único lugar. É um ato de desobediência que acaba criando um sistema perigosíssimo de pensamento único. E, claro, essa ambição toda centralizada precisava ganhar uma forma física, né? E que forma? Eles decidem construir não só uma cidade, mas uma torre gigantesca, um monumento ao seu próprio poder e orgulho. Agora, olha que interessante a tecnologia que eles usaram. O texto faz questão de destacar que eles usaram tijolos em vez de pedra e betume em vez de argamassa. Sabe o que isso significa? Eles não usaram os materiais que a natureza oferecia. Eles criaram seus próprios materiais, uma inovação que simboliza a construção de um mundo artificial em desafio direto à criação original. E a motivação por trás de tudo isso? Nossa, eles deixam bem claro. Esse versículo é praticamente a declaração de missão do projeto. Primeiro, a fama. Façamos para nós um nome. Eles queriam criar o próprio legado. Segundo, o controle, para que não sejamos espalhados. Era um projeto de autoexaltação e autossuficiência total. Então, o ponto central é este. O projeto Babel, liderado pela figura ambiciosa de Nimrod, era sobre construir uma civilização que definisse seu próprio destino, sem depender de ninguém. Era uma busca por segurança e significado que vinha de dentro, do poder humano. A torre não era só arquitetura, era uma declaração teológica de independência. Bom, e uma ambição desse tamanho, sem freio nenhum, é claro que ia chamar a atenção, né? A narrativa dá uma virada brusca quando o foco muda para a perspectiva divina sobre esse grande projeto humano. E a avaliação que vem do céu é impressionante. O que se vê não é um projeto inocente, mas um perigo real. A combinação de união total com capacidade técnica significava que o potencial humano, tanto para o bem quanto para o mal, tinha se tornado ilimitado. Não existiria mais nada que eles não pudessem imaginar e depois fazer. E, gente, isso aqui é um alerta que pisca em neon até hoje. A história de Babel é o grande exemplo do perigo da tecnologia sem humildade, do progresso sem um propósito moral. É um tema que bate forte na nossa era, onde a nossa capacidade de criar e transformar o mundo avança muito mais rápido que a nossa sabedoria para lidar com isso. A decisão divina, então, é anunciada. E repara só na linguagem curiosa. Vamos, desçamos e confundamos. Esse plural deixou leitores estudiosos coçando a cabeça por milênios. Quem é esse nós? Bem, existem algumas interpretações principais para isso. Alguns teólogos veem aqui uma das primeiras pistas da Trindade. Outros dizem que é um plural de majestade, tipo quando um rei fala em nome de todo o seu reino. E tem também a ideia de Deus falando consigo mesmo, deliberando. Seja qual for o caso, esse plural dá um peso, uma gravidade enorme para a decisão que está sendo tomada. Mas o interessante é que essa ação divina não é só para punir. É uma correção que, de um jeito meio paradoxal, acaba se tornando um novo começo. É o momento em que a humanidade, que era um bloco só, se quebra e dá origem a algo novo. E a ironia da coisa toda fica escancarada no próprio nome. Para os babilônios, Babel significava portão dos deuses, um lugar de conexão com o divino. Mas, na narrativa hebraica, a palavra vai ficar para sempre ligada a Baal, que quer dizer confundir. A intenção humana foi totalmente subvertida pelo resultado divino. E o efeito disso, imediato. A comunicação quebra, o trabalho em equipe vira um caos e o grande projeto para. A consequência direta é que a humanidade tem que se espalhar.
E é daí que nasce a imensa diversidade de línguas e culturas que a gente vê no mundo. A diversidade não surge por acaso, mas como resultado direto de uma intervenção. E é exatamente aqui que o capítulo 11 dá a sua virada mais espetacular. Pensa num divisor de águas na história. Depois de tratar da humanidade como um todo, a narrativa dá um zoom inacreditável, mudando para sempre o foco da Bíblia. A segunda metade do capítulo é uma genealogia. Eu sei, pode parecer só uma lista de nomes, mas a função dela é genial. Pensa numa câmera de cinema. Ela estava mostrando o planeta inteiro, a cena global de Babel, e de repente ela começa a dar um zoom, passando de geração em geração na linhagem de Sem até parar em um único homem, Abraão. Esse slide resume perfeitamente a mudança. Antes de Babel, Gênesis contava a história universal, a história de todo mundo. Depois de Babel, a narrativa se afunila para a história de uma promessa feita para uma família específica. A gente sai do fracasso coletivo da humanidade e entra no foco da escolha divina. E essa é a grande mensagem de esperança. O projeto humano de se salvar por conta própria em Babel fracassou feio. Mas a história não acaba ali. Deus não desiste do mundo. Em vez disso, ele começa um novo plano, que não vai funcionar pela força coletiva, mas pela fé de uma única pessoa e sua família. E bem quando a gente pensa que o caminho está traçado, o texto joga um balde de água fria. Sarai, a esposa de Abrão, a matriarca dessa linhagem da promessa, era estéril. A família da promessa, por meios naturais, simplesmente não tinha futuro. Isso nos deixa com uma última pergunta daquelas que ficam na cabeça. O fracasso de Babel mostrou o limite do poder humano em grupo. A esterilidade de Sarai mostra o limite do poder humano individual. E a pergunta que Gênesis 11 deixa no ar é: será que a maior de todas as histórias começa justamente nesse ponto, onde a capacidade humana chega ao fim?